Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo muito especial. Doutor Antônio Rodrigo, advogado, professor. Doutor Antônio Rodrigo, ele fez algo inusitado recentemente. Tem aqui um material muito importante, muito interessante. Ele patrocinou, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Uma ADI conhecida aqui em relação à PEC kamikaze, na verdade. Uma PEC muito falada no momento, lá nas eleições de 2022, e essa PEC ela foi recentemente julgada pelo STF, e o doutor Antônio Rodrigo foi o responsável por essa ação, e aí, quando eu vi isso nas redes sociais, eu rapidamente falei com o professor, inclusive tive a honra de tê-lo como meu professor no IDP, e ele topou, e a gente vai ter um papo aqui hoje sobre essa ação tão importante que realmente vai impactar e é um precedente, é um julgado histórico, na minha opinião. Eu vou trazer para cá para ter um papo conosco, papo técnico, muito saudável, muito bacana, com o grande Antônio Rodrigo. Vou chamá-lo aqui. Doutor Antônio Rodrigo Machado, seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Querido, satisfação enorme estar aqui com você, mas já vou começar te fazendo um pedido. Quando você me chama de doutor, eu me lembro que eu ainda tenho uma tese para entregar e eu estou com os cabelos em pé em relação à tese, então você, como um grande amigo, me permita lhe chamar de Cláudio e você me chama de Antônio, de Rodrigo, me chama do que você quiser. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e para falar de um tema tão interessante, tão instigante. Nós tivemos aí esse julgamento agora no Supremo Tribunal Federal e, como a gente vinha conversando, foi um momento interessante porque o Supremo acabou definindo o princípio da anualidade como cláusula pétrea. E aí já adianta uma coisa muito interessante, né? Nós tivemos o estabelecimento de cláusula pétrea numa norma constitucional que não é originária. A norma constitucional que foi colocada na Constituição em 1993, salvo engano. Então, nós estamos aí diante de um julgamento bem interessante, entre outras questões relacionadas à emenda constitucional propriamente dita, chamada PEC kamikaze, né, o PEC dos auxílios, em 2022, que poderia ter interferido diretamente no cenário eleitoral. Então, temos muita coisa para tratar hoje aqui. Verdade. Vou fazer o seguinte, então, Antônio. Eu vou apresentar aqui um material bem rápido, só para a gente, muito embora nós já tenhamos aqui, já falamos aqui um pouco do que se trata, mas eu vou apresentar o material aqui do Conjur, para poder a gente situar aqui o nosso pessoal. Bem, a gente está falando aqui, pessoal, dia 1º de agosto, tá? Essa matéria, emenda que aumentou benefícios sociais em 2022 é inconstitucional, decide STF. Então, o plenário do STF decidiu nesta quinta-feira que é inconstitucional a emenda à Constituição que ampliou o pagamento de benefícios sociais durante o período eleitoral de 2022 por causa do aumento nos preços dos combustíveis. Bem, vou ler só esse parágrafo e eu quero passar a bola para o doutor Antônio. Desculpa a expressão, doutor Antônio já é algo automático, né? Bem, a ação foi ajuizada pelo Partido Novo contra a emenda constitucional 123, aprovada em julho de 2022, Com a medida tomada poucos meses antes das eleições, houve o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, e do valor do Vale Gás, e foram instituídos auxílios a taxistas e caminhoneiros. O custo foi, à época, estimado em 41 bilhões de reais. Inclusive, pessoal, esta PEC ela foi objeto de análise também aqui na revista Cidade de Negócios, por outros profissionais à época. Inclusive, eu lembro de ter sido também entrevistado aqui, nós tínhamos na época aqui um programa ao vivo, e também eu fui entrevistado a respeito dessa emenda constitucional na época, e realmente nós estávamos num processo eleitoral, aquela coisa intensa, né? Quem vive, quem respira o ambiente eleitoral sabe que algo aprovado nesses moldes causa um impacto significativo, e da forma como foi, então, foi algo que surpreendeu. Então, eu vou passar aqui a bola, que eu queria, Antônio, que você nos falasse aqui, vamos dizer assim, pudesse
trazer um pouquinho para a gente da história dessa PEC. Como ela se deu, o momento que ela entrou, qual era o impacto, né? A gente acabou de ler aqui, quer dizer, 41 bilhões de reais distribuídos em ano eleitoral. Num ano eleitoral, a gente sabe que isso tem um impacto eleitoral. Eu queria que você pudesse fazer essa história para a gente, o nosso pessoal aqui entender direitinho. A gente está em 2024, então nós temos aí mais de 2 anos da promulgação dessa emenda constitucional. E o que aconteceu? Lá em 2022, nós estávamos num cenário muito apertado da disputa eleitoral. O governo Bolsonaro contava com grandes desgastes. E o Congresso Nacional promulgou uma emenda que autorizava a abertura de créditos extraordinários para, no final das contas, dar 41 bilhões de reais em forma de benefícios, de auxílios a milhões de cidadãos brasileiros. Então, nós tivemos aí, com essa emenda constitucional, uma autorização diretamente na Constituição para que, durante o período eleitoral de junho a dezembro de 2022, nós tivéssemos a entrega de benefícios como auxílio emergencial, que teve um valor de R$200 aumentado, e diversas famílias que, por conta da restrição orçamentária, não estavam recebendo esses valores, passaram a receber. Nós estamos falando aí de mais de 500 mil famílias a mais dentro do programa em um mês, de julho a agosto de 2022. Nós temos aí 2 bilhões e meio para entregar dinheiro diretamente na mão de caminhoneiros, bilhões para entregar dinheiro na mão de taxistas, bilhões para passagem destinadas a idosos. Nós tivemos, Cláudio, aquilo que eu falei da tribuna do Supremo Tribunal Federal, a maior compra de votos institucionalizada numa eleição, com uma união direta de poder executivo, poder legislativo, incluindo no poder legislativo, governo e oposição. Ainda que eu tenha a obrigação de isentar a oposição em termos. Por quê? Porque quando a base governista resolveu aprovar todos esses auxílios, os partidos de oposição, no período eleitoral, não tiveram a menor condição de de encaminhar uma votação em sentido contrário à entrega de dinheiro para a população. Então, assim, PT, PCdoB, PDT, PSB, diversos partidos, PSOL, diversos partidos que eram oposição ao governo Bolsonaro não tinham condições de votar contra, porque quem é que vai votar contra auxílio à população? Então, veja, isso tudo foi incluído pela emenda constitucional 123 de julho de 2022 para autorizar o Poder Executivo a entregar esses valores, esse dinheiro a todas essas pessoas. Qual a justificativa na época? A justificativa vinha do aumento de gasolina, do aumento dos combustíveis. Só que esse aumento dos combustíveis já vinha numa sequência enorme ao longo dos últimos anos, antes de 2022. E, na verdade, o que a gente percebeu foi que aquilo dali tratou-se, na verdade, de um grande golpe na nossa democracia. No entendimento do Partido Novo, houve um gasto excessivo de dinheiro público interferindo no processo eleitoral. É indiscutível, né, que quando o poder ele acaba, no caso, quando um governo, né, quando o poder executivo, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal, ele acaba aprovando políticas públicas de uma forma como um todo, a população vai olhar para aquele governo de maneira positiva. E isso é muito bom. É muito bom que nós estabeleçamos políticas públicas de assistência social com base em critérios objetivos, uniformização de tratamento. Isso é importante para toda a população. Agora, quando isso é feito durante o período eleitoral, nós temos aí uma divergência de forças, uma disparidade de armas, que acaba fazendo com que aqueles que estão no poder se mantenham no poder. Então, nós temos, inclusive, você sabe, a Lei 9.504, ela vai vedar que no período eleitoral seja aprovado esse tipo de lei. Só que
o que eles fizeram para poder não ter qualquer tipo de divergência em relação à justiça eleitoral? Eles aprovaram a emenda constitucional. Então, foi aprovada uma emenda constitucional para quê? Para, primeiro, não ter um julgamento por parte de instâncias inferiores. Isso seria julgado apenas através de controle de constitucionalidade no Supremo. Assim, seria mais difícil, né, haver um outro tipo de controle. E, segundo, para vedar que aqueles que se utilizassem da máquina pública, nesse caso, pudessem ser responsabilizados, como, por exemplo, o presidente sofreu um impeachment ou algo do tipo, entendeu? Então, eles se cercaram de todos os cuidados e aprovaram a emenda constitucional, colocando uma faca no pescoço na oposição, e a oposição não teve como votar diferente. E o Partido Novo, que sempre teve um posicionamento muito crítico em relação a gastos excessivos por parte do Estado, foi o único partido que encaminhou voto em sentido contrário. Então, o único partido que encaminhou voto em sentido contrário e o único partido que também teve a coragem de ajuizar essa ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, a emenda constitucional 123, que estabelecia esse chamado estado de emergência, serviu, na verdade, para colocar nas mãos da população 41 bilhões de reais. Aí nós apresentamos a ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo, 4 dias depois da promulgação, dia 18, 19 de julho. O relator foi o ministro André Mendonça. Não houve nenhum tipo de deferimento de medida cautelar. O processo ficou parado no Supremo ao longo desses últimos anos e foi julgado agora na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal do segundo semestre de 2024, com uma declaração de que não se pode fazer alteração, inclusive por emenda constitucional, da lei eleitoral no ano das eleições, não vale. E, segundo, declarou parte da emenda constitucional 123 de 2022, essa parte dos benefícios, como sendo, declarou inconstitucional. Perfeito. Antônio, eu vou colocar aqui uma parte, tá? O início aqui do julgamento, na verdade, da sua sustentação, que foi justamente o que eu vi na internet, né? Eu identifiquei essa publicação, me chamou rápido a atenção, porque, via de regra, todos esses conteúdos, né, eu costumo acompanhar, já é no automático ali, que eu já coloco no push, e já fico ali recebendo os e-mails para acompanhar esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. E quando via ali um vídeo seu tratando desse tema, isso me alegrou bastante, por isso que quero agradecer aqui, inclusive, o aceite seu aí para poder participar desse bate-papo aqui conosco. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho aqui a sustentação. André Mendonça chama a tribuna, portanto, para falar pelo requerente Partido Novo, o doutor Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ministros, excelentíssimos senhores ministros, a quem eu destino um ótimo semestre de trabalho. Presidente, senhor Procurador-Geral da República, ministro Decano, ministro Gilmar Mendes. Inicio a minha sustentação oral na tarde de hoje com o peso de trazer aqui a ação declaratória de inconstitucionalidade do Partido Novo, único partido que votou em sentido contrário a essa proposta de emenda constitucional. Fazendo uma alusão a uma triste representação poética, trocando a palavra alma pela palavra democracia, eu inicio dizendo democracia viúva das paixões da vida. Tu que na estrada da existência em fora cantaste riste, e na existência agora triste soluças a ilusão perdida. Ó tu que na grinalda emurchecida do teu passado de felicidade, foste buscar os goivos da saudade e a chama da esperança enlanguecida. Se nada te aniquila o desalento, democracia, e o pesar tenso e profundo, esconde a natureza o sofrimento, e fica no teu ermo entristecida, alma nada dos prazeres, democracia viúva das paixões da vida. Estamos aqui, excelências, diante de uma proposta de emenda constitucional que se transformou na emenda constitucional 123 de 2022, que tratou sobre a justificativa de combater a alteração, o aumento exponencial dos combustíveis no ano de 2022, traz a Constituição uma tese de Estado fora de defesa, afora, estado de sítio,
estabelecido 136, 137 da Constituição Federal. Temos agora, no artigo 120 do ato das disposições constitucionais transitórias, o estado de emergência. O estado de emergência, sob a justificativa de que vivíamos uma crise social, impactos sociais graves, em decorrência do... Questor, Fala, mestre. aqui, primeiramente, você estava inspirado no dia, certo? Você estava inspirado no dia, e aí tem um termo aqui que, na verdade, antes de eu colocar aqui a parte da sua sustentação oral, eu já tinha lido aqui a parte da tese, né, fixada, a decisão aqui, o tribunal, vou colocar aqui, para poder... o tribunal, por maioria, conheceu integralmente da ação direta dele e julgou parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade, por efeito ex nunc, dos artigos 3º, 5º e 6º da Emenda Constitucional 1, 2, 3, bem como da expressão e sobre medidas para atenuar os efeitos do estado de emergência decorrentes da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. O que eu achei interessante, num dos pontos aqui, é que você falou isso muito, um destaque logo no início, que é um novo estado de exceção, né? Queria que você pudesse explicar um pouco para a gente sobre essa sua tese. A grande questão é que, assim, nós estamos, quando a gente lê o artigo 120 do ato das disposições constitucionais transitórias, que foi incluído pela emenda 123, nós vamos observar que o artigo 120 ele estabelece esse estado de emergência. Ele estabelece um estado de emergência para fazer coisas que não seriam permitidas no período eleitoral. Quando a gente observa que essa compra de votos institucionalizada acaba interferindo na liberdade de voto, na liberdade do voto direto, secreto, periódico, universal. Então, quando nós observamos que autorizar o Estado a entregar dinheiro a essas pessoas apenas no período eleitoral, de maneira totalmente extraordinária, nós estamos diante aí a uma ofensa a um direito individual, que é o direito ao voto livre. Então, nós temos aí o firmamento de um estado de emergência para o ataque a um direito individual. Esse estado de emergência, que é definido no artigo 120 da DCT, é um estado extraordinário com o objetivo de atacar um direito individual. E aí eu faço um estudo dizendo que, olha, não apenas eu dizendo isso, mas, salvo engano, o professor Matheus Carvalho já tinha falado sobre isso, o professor Lênio Streck também já tinha falado sobre isso, eu uso a análise deles. Quando há o estabelecimento desse estado de emergência, nós estamos aí diante de um Estado fora do Estado comum constitucional democrático para o estabelecimento de medidas que ofendem os direitos e garantias individuais. Então, houve um ataque à democracia como poucas vezes. Eu ainda acredito, Cláudio, assim, acredito com muita convicção, que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, como se deu, foi algo positivo. Mas também acredito que nós não conseguimos dar o resultado equivalente ao grave ataque à democracia que essa PEC representou. Por quê? Porque essa emenda constitucional, ela interferiu diretamente no resultado eleitoral. Não tenho dúvida em dizer isso. Agora, como o resultado não foi favorável àqueles, pelo menos não do ponto de vista do Poder Executivo, mas àqueles que se mantinham no poder à época, como o resultado não foi favorável para eles no Poder Executivo, então nós temos aí, obviamente, né, uma diminuição da intensidade dos efeitos negativos da emenda constitucional em 2022. Agora, pouca gente para pensar que assim, nós tivemos uma baixíssima, olhe bem, uma baixíssima renovação da Câmara, uma baixíssima renovação do Senado. E eu não tenho dúvida em dizer que a aprovação dessa PEC faz com que esse fenômeno ele seja justificado.
Então, se nós estamos diante de parlamentares que aprovaram essa emenda constitucional, esse dinheiro chegou nas mãos das pessoas, se justifica, sim, uma redução da renovação da Câmara em relação à eleição imediatamente anterior, entendeu? Então, assim, nós temos aí a tese do estado de emergência como um novo estado de exceção, se diferenciando do estado de sítio ou do estado de defesa, presentes na Constituição, mas o Supremo não entendeu dessa forma. O Supremo não entendeu que ali havia o estabelecimento de estado de emergência. Ele só entendeu que aquilo dali aprovado era verdadeiramente inconstitucional e foi além quando definiu o princípio da anualidade como uma cláusula pétrea, o artigo 16 da Constituição, que veda a alteração da lei no ano eleitoral como cláusula pétrea, então nós não teremos. Agora, a expressão estado de emergência, ela está no artigo 73 da Lei 9.504, lá no parágrafo 10, quando fala da vedação de entrega de bens para as pessoas. Só que a exceção ao estado de emergência está se referindo ao estado de emergência da legislação infraconstitucional, que diz, olha, em caso de calamidade, em caso de uma tragédia, em caso de um grave problema social. Essa crise dos combustíveis aí, que era uma crise que já vinha há muito tempo, principalmente pela política de preços da Petrobras, que acompanhava o aumento do petróleo em âmbito internacional de maneira automática. Essa crise do petróleo, dos combustíveis, não era algo daquele momento eleitoral, entendeu? Já era algo que vinha há alguns anos. O artigo 73, professor, ele fala sobre das condutas vedadas, né? Então, aos agentes públicos em campanha, aí traz ali a exceção. Bem, Cláudio, veja, sabe o que eu falei na bancada do Supremo, se você me permite? O que eu disse lá foi, imaginemos, se pode alterar a Constituição, e isso é válido, por que um prefeito não pode, em ano eleitoral, simplesmente estabelecer um auxílio emergencial por conta do aumento do preço de feijão? Eu já ia falar sobre isso. Eu ia te fazer justamente essa pergunta. Como é que a gente transporta essa decisão para dentro de um processo eleitoral municipal, que é o que nós estamos vivendo esse ano? É verdade que lá eles foram para o topo, né? Eles foram para a Constituição justamente no sentido de não vamos mexer no processo eleitoral, na lei eleitoral. Vamos logo lá para o topo, para a lei das leis, e tentar fazer por ali um caminho meio tortuoso, mas que está na Constituição. Com todo respeito aos parlamentares, né, aos legisladores do nosso país, mas assim, foi de um oportunismo, assim, digamos assim, de um oportunismo inédito. Por quê? Porque você tem uma vedação à lei eleitoral, então, para você não se prejudicar ou não correr qualquer tipo de risco, você vai lá e muda a Constituição. E assim, as votações eram majoritariamente favoráveis, né? Tem votação na Câmara de 430 a 7. Tem votações assim que são... Doutor, mas é o seguinte, Antônio, esse julgado que vai entrar para a história, e você está lá presente, inclusive, lá da tribuna do STF, mas eu acredito que a gente tem que tirar, apesar de todos os pontos positivos, tudo, a gente também tem que tirar um ponto positivo naquela parte que você pode entender, que eu concordo com você, que não teve o efeito que poderia ter, porque lá atrás, quando deveria ser julgado, também não foi, né? Então, eu acredito que, nesse caso, um caso dessa magnitude, porque, vejamos, outro dia, e eu vou fazer essa observação aqui sem qualquer tipo de posicionamento político, não tem nada a ver com isso, estou falando aqui tecnicamente. Sim. Quando eu escuto alguém falar assim, poxa, mas a eleição, o vencedor, né, que foi o vencedor, ganhou só por apenas tantos por cento. Eu acho que isso é quase, no máximo, 2%, né? Foi 1%, 1, alguma coisa. Sim. Aí, quando a gente tem essas informações, e eu já tinha essas informações lá atrás, porque quando você coloca dinheiro direto na conta das pessoas receberam esses recursos, sem saber que receberiam. E a pessoa chegou lá, viu na sua conta bancária um recurso que veio do governo, aquele governo que está indo ali para uma disputa eleitoral. Obviamente, isso impacta, né? Então, o que eu cheguei a comentar? Eu disse, olha, na verdade, não é que se venceu por apenas essa diferença. Se venceu com essa diferença, apesar disso tudo, inclusive
desses 41 bilhões de reais. Quer dizer, na verdade, mostra-se muito mais às vezes, quem vai analisar politicamente fala isso com mais facilidade, mostra-se muito mais uma força política muito forte, porque para poder ganhar, mesmo que seja com 2%, apesar de tudo isso, realmente foi uma luta muito desigual. Sim, Muito sim, desigual, sim, não é isso? sim, sim. Porque foi dinheiro injetado direto no bolso. A gente que lida com administração pública, eu posso dizer com muita certeza que assim, a reeleição de um prefeito, a reeleição de um governador, esse candidato ele já não entra no mesmo patamar de igualdade daqueles que estão na oposição. Por uma série de fatores, não estou nem falando de corrupção, nada disso não. Mas você tem ali em mãos um conjunto de informações sobre a cidade, você tem ali em mãos um acesso a empresas, empresários, a sindicatos, a grupos sociais dos mais diferentes, que isso coloca você num outro patamar. Você ganhar de um candidato que está disputando a reeleição é muito mais difícil. Agora, quando você se utiliza da máquina pública, e aí já estou falando mesmo de injetar dinheiro na sociedade, aí fica praticamente impossível. É praticamente impossível. E o que a gente pode dizer nós estamos aí diante de uma emenda constitucional que interferiu diretamente no resultado da eleição, ainda que não tenha decidido o resultado para aqueles que poderiam ser beneficiados. Mas, sim, que fique registrado, e eu gosto de tratar desse assunto, porque a gente precisa registrar que naquele instante nós vimos, a sociedade brasileira viu o parlamento, o Congresso Nacional, aprovar uma das maiores aberrações legislativas da história do nosso país. Foi tentado houve a tentativa, digamos assim, de um ataque à democracia. Tentativa não, né? Houve um ataque à democracia, direto, que eu acho que foi um desrespeito enorme àquilo que nós consideramos importante dentro do Estado democrático de direito. Mas isso fica como precedente também, Antônio, porque é o seguinte, esse debate, esse julgamento, a decisão que se teve, eu entendo que em havendo uma nova situação dessa, eu entendo que a postura do próprio Supremo não pode mais ser a mesma no sentido de julgar o mérito de uma ação dessa 2 anos depois. Certo? Por quê? Porque nesses casos, no caso como esse, realmente, julgar isso, né? No caso, você falou mais cedo que vocês ingressaram com a ADI, tipo, 4 dias depois, né? Poucos dias depois da Exatamente. Então, havia ainda condições, porque o Supremo teve, em muitos casos, especialmente na pandemia, em muitas situações, o Supremo teve a habilidade de rapidamente colocar para a pauta algumas questões e julgar em plenário para que se decidisse logo sobre aquele assunto e pudesse pacificar, né? Para que não tivesse uma liminar e, por conta de uma liminar, tivesse um impacto ali, às vezes, político com o executivo. Então, julgou, todo mundo julgou, beleza, é outra coisa, é uma outra dimensão, um outro impacto, um outro peso. E eu acredito que, numa situação futura, caso isso venha a acontecer novamente, porque a gente nunca está imune, eu acho que a gente já tem aí um precedente importante para que não permita que isso aconteça novamente. Perfeito, perfeito. Nesse caso aí, seria um assunto jurídico também bem plausível de ser colocado, que é o poder de cada relator, né? O poder de cada relator. Então, quando o relator ele recebe uma ação como essa, ele pode ficar com a ação, segurar para fazer o estudo, a análise e só devolver ela para julgamento em plenário um ano depois, que foi o caso que aconteceu. Mas sim, acho que enquanto precedente, enquanto defesa da democracia, acho que o Supremo Tribunal Federal fez um bom papel, cumpriu um papel interessante. Poderia ter feito isso à época? Poderia. Como não fez agora, e eu espero que isso sirva como uma grande lição a toda a política brasileira. E fico feliz em ter participado disso, sim, e agradeço demais o seu convite aqui. Professor Antônio, é o seguinte, sei que eu preciso
já liberar para poder sair para a sua aula, mas eu quero deixar registrado aqui, nesse nosso bate-papo, que nós vamos disponibilizar lá no site da revista Cidades e Negócios a petição inicial da ADI. Aqui está a petição protocolada, patrocinada pelo escritório Antônio Rodrigues, o Antônio Rodrigo, no caso, pelo Partido Novo, né, patrocinando a petição, patrocinando a ação, cujo autor foi o Partido Novo, a ação direta de inconstitucionalidade, essa ADI é a 7212, em relação à famosa PEC Kamikaze, que foi conhecida nacionalmente, né? E aí a gente vai disponibilizar essa petição lá no site. E aí, professor, muito obrigado. Sei que você está em cima da hora já. Obrigado pela sua participação aqui. Essa será mais uma vez, porque na verdade você já é de casa, e eu também tenho a certeza que nós vamos acioná-lo em outras oportunidades novamente, ok? Ô, meu caro, eu que agradeço demais. Estar aqui na revista é, para mim, sempre uma honra. Só tivemos grandes diálogos aqui. E você cumpre esse papel aí com maestria. Sou teu fã e espero vê-lo mais aqui, tá? Acho que 2025 você tem que direcionar muito dos seus esforços aí profissionais para estar fazendo esse grande trabalho de difusão de conhecimento jurídico, administrativo. Eu acho que isso é algo que a gente precisa nas redes sociais, na internet. Gente com qualidade, gente que sabe falar, sabe se comunicar e acaba ajudando muita gente aí. Cláudio, um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, tudo de bom, estou sempre à disposição, tá? Obrigado, professor. Um grande abraço. Um abraço, tchau. Tchau. É isso, gente. Obrigado. A petição inicial, a ADI, vai ficar disponibilizada lá no site da revista cidadesnegócios.com.br. Espero vocês. Até a próxima.